Então vamos lá, vamos conversar hoje. É possível trabalhar como dev sem ter um chefe? É possível ser um dev autônomo? Essa aqui é uma perguntinha que o Gustavo mandou aqui, que é possível ser um programador autônomo sem ter que trabalhar para ninguém, sem ter patrão? Detesto a ideia de ter alguém mandando em mim. Estou pensando em investir nessa área somente se existir essa possibilidade. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre as diferentes possibilidades que a gente tem no mercado aqui e ver se dá para fazer isso, ou se não dá, ou se tem alguma coisa ali que chega perto. E caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação e, como seu irmão mais velho no mundo da programação, eu já te adianto, tá? Se você quiser, você pode deixar a sua perguntinha aqui embaixo e aí eu posso responder em vídeo, mas só se você tiver inscrito também, né? Que se não tiver, é sacanagem. Agora, uma coisa que eu me recordo bem é que desde a época da faculdade eu ouço muitas pessoas falarem sem brincadeira: ó, eu tô trabalhando com programação, mas é porque eu não gosto de gente, eu prefiro ficar no computador, no meu canto, falando quietinho. Eu não tive mais contato com essas pessoas depois que eu me formei na faculdade, então eu não sei dizer se eles de fato conseguiram ou não. Porém, depois de 10 anos aqui dentro da área, né, até mais, né, se considerar o que eu fiz informalmente, eu começo a ver que existem algumas coisas que acabam mexendo um pouco com essa visão de mundo de mercado. Então vamos conversar sobre os diferentes ambientes. O primeiro ambiente que a gente vai conversar aqui é um ambiente de consultoria, né? Então, geralmente é um ambiente que você trabalha por squads. Você geralmente vai ter um time ali que vai ter um tech lead, vai ter um coordenador da área, vai ter um diretor. E aí, nesse tipo de ambiente, é muito comum você não ter somente uma pessoa que está te pedindo coisas, mas é comum você ter várias pessoas te pedindo coisa. Inclusive, geralmente a treta dá quando o diretor te pede alguma coisa e aí vem um coordenador e te pede algo. Ou então o contrário, né? Vem alguém, um coordenador, e aí depois vem alguém com um cargo maior que aquele coordenador te pedir algo. E aí você fica, ó, puta, eu já pedi pro fulano. Aí a pessoa fala, não, mas o meu é prioridade. Então, geralmente nesse tipo de ambiente aqui, isso aqui é o mais distante possível. Não tem como você ser autônomo dentro de uma consultoria. Aliás, ambiente de consultoria é mais para aquele meme, já viu que é um carinha cavando lá, uns 50 olhando, né? Tem esse meme aqui, ó. Esse aqui é o clássico, ó. Esse aqui é você numa consultoria, aí tem o diretor, o coordenador, o gerente de projeto, tem o gerente de outra área, o seu PO. Então, assim, consultoria é um ambiente que certamente você não tem isso. Então, você tem uma hierarquia muito forte e muitas vezes você tem demandas cruzadas em ambiente de consultoria. Então, esse aqui já é um ambiente que isso aqui não funciona de você ser um dev autônomo. Agora, e se eu for para uma microempresa, Felipão? E se eu for ali para uma software house, clássica software house? Ainda falam software house? Eu não sei. Para mim é microempresa tudo agora. Agora, na software house, você já cria ali o conhecimento de um personagem clássico da mitologia do dev, vamos chamar assim, que é o quê? Você muitas vezes não tem um contato tão forte com seu chefe, mas quando ele te paga, quando ele tá pedindo ou perguntando alguma coisa, porém você tem a figura, ele, o cliente. Então você vai ter um contato muito mais forte com o cliente, porque igual eu já falei num outro vídeo aqui sobre se deve CLT ou PJ, caso você não tenha visto, vai lá dar uma olhada. O que que você tem? Você tem o cliente se fazendo muito mais presente. Então você vai ter reunião com o cliente, você vai ter que alinhar coisa com ele, você vai ter que tirar dúvida. Então esse negócio de você ficar só no computador, você vai ver que vai por terra. Principalmente em empresa pequena, que não tem gente para colocar em todos os cargos, você muitas vezes vai estar fazendo o papel ali de analista de negócios, do próprio PO e também de dev, né? Isso quando você não está falando de psicólogo também, tá? Porque quando você fica conversando muito tempo com o cliente, acaba acontecendo isso daí. Então, essa figura do cliente, você vai ver que ela por si só muitas vezes vai te encrencar, vai te dar trabalho. Muitas vezes você vai pegar cliente nervoso, quando passa com problema de prazo ou algo do tipo. Então, isso aqui tem uma tendência natural a essa figura ser o seu chefe em boa parte do tempo ali, porque é ela que vai estar te cobrando, ele que vai estar fazendo esse trabalho. E aí você vem e fala: Não, Felipão, pô, mas você também não tá usando a cabeça, né, lindão? Pô, por que a gente não vai lá? E aí, essa é a parte mais brilhante. Todo dev ele passa por esse evento canônico, que é falar: vou criar o meu produto, o meu aplicativo, né? Tinha uma época que a moda era criar o seu aplicativo de celular. Então, vou criar o meu app, vou criar o meu sistema, vou criar meu site, vou criar o meu SaaS, tá? Inclusive, SaaS é um tema que eu gosto muito, poderia até fazer um vídeo aqui conversando sobre SaaS e micro SaaS. E aí você fala, não, vou criar o meu SaaS, ou o meu micro SaaS, vou criar o meu aplicativo e vou ganhar com ele.
Qual que é o problema? Quando você tem um aplicativo que você tá esperando que, poxa, isso aqui é o que vai me sustentar, você acaba se deparando que por mais que você não vá lá e faça uma venda ativa, por mais que você venda uma para uma pessoa, você tem as diretrizes da loja que você tem que seguir. Então você tem algumas qualidades de atendimento mínima para você manter o seu app ali no ar funcionando. Então, uma vez que você colocou no ar, tá? Uma vez que você colocou um código no ar, o filho é teu. Então todo problema, sabe filho, quando você leva um filho na casa de alguém, a criança destrói tudo, aí a culpa é sua. Então é a mesma coisa. Então a pessoa ela vai estar lá utilizando o seu aplicativo, esperando que alguma coisa aconteça. Se aquela coisa não acontecer, essa pessoa ou ela vai te mandar uma reclamação, ou vai avaliar mal o seu aplicativo na loja, ou então vai solicitar, ou então muitas vezes a pessoa está usando errado, né? Cliente sempre faz isso, né? Você programa tudo de um jeito bonitinho para funcionar, a pessoa vai lá e quebra o negócio de um jeito que você fala, caramba, nem o melhor QA teria feito isso aqui. Então, você acaba tendo ali o cliente como a sua ponta final e muitas vezes reclamação. E aí você fala, não, Felipe, mas meu aplicativo é grátis, eu não vou cobrar, vai ser um aplicativo freemium, onde a pessoa começa a utilizar grátis, e aí depois disso, se a pessoa quiser, ela vai cobrar. E aí você vai ver que, na verdade, o seu problema ele não vai facilitar só porque você não cobrou, na verdade vai até aumentar. Por quê? Porque você tem um volume alto de pessoas utilizando o seu aplicativo gratuito, reclamando que não vai te gerar nenhuma receita, né? E muitas vezes dando nota baixa. Porque, tem gente que não dá nota baixa em aplicativo, pode dar uma olhada em loja de aplicativo. Dá nota baixa em aplicativo porque não tem em português, ou não tem tradução. Aí a pessoa vai lá e dá nota 1, só simplesmente por isso. E aí o que acontece? Por quando você tem uma boca de funil maior, você tem mais pessoas utilizando o seu aplicativo, acaba que todo mundo é o seu gerente, de certa forma. Todo mundo, o cliente, ele acaba se tornando uma figura de gerente, porque ele vai estar pedindo solicitação, vai estar pedindo coisa. E aí você vê que muitos esses aplicativos, eles acabam recorrendo ao quê? Para ter alguma receita? Justamente a ter anúncios, né? Então quando você baixa um aplicativo que é freemium, que é aquele aplicativo que ele é free, mas ele tem funções pagas ou algumas coisas ali que vão gerar algum tipo de rendimento para o criador. Então você tem esses tipos de anúncio lá dentro, não é nem por maldade, mas é uma maneira de rentabilizar, porque muitas vezes acaba não compensando. Agora, se você falar, não, Felipão, eu vou criar um micro SaaS e vou vender para uma empresa, é muito mais de boa, não é? Só que uma coisa que a gente acaba esquecendo é que essas empresas, elas estão, se elas compram micro SaaS, elas estão querendo por alguma necessidade muito específica. E geralmente, quando ela está com essa necessidade específica, é porque ela já recorreu a grandes players, ela já recorreu a diferentes mercados. Dá para fazer até um vídeo, né, sobre mercados de micro SaaS. Bom, se alguém tiver interesse, comenta aqui embaixo. E aí, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo uma pressão de atualização. Então, por mais que você esteja naquele papel de empresário, de você estar ali naquele papel, poxa, eu que sou o criador desse app, eu não tenho um chefe que me pediu esse app ou essa minha ideia, você vai ver que esse cliente muitas vezes ele vai ter necessidade e vai estar ali te solicitando um suporte. E esse é o grande ponto. Tem muita gente que faz freela e esquece dessa parte, que é a parte do suporte. Todo freela, ele começa, ó, delicinha, você vê o dinheiro, você começa a falar, caramba, cobrei. Ainda mais quando você cobra bem, você fica, nossa, mano, não acredito que estão me pagando pra fazer só isso. Só que aí você esquece do tempo de suporte. Às vezes você vai ter feito uma primeira entrega e o cliente fala, pô, mas não era isso. Ou então, ó, mudei de ideia, não é aquilo. Então você tem freelas que são bons e freelas que são ruins. Inclusive, freelas ruins, eles dão um sinal muito claro que eles são freelas ruins. E aí o que acaba acontecendo? Você muitas vezes está com tanto foco ali em desenvolver que você esquece essa outra cadeia de suplementos, né? Que seria basicamente ali você dar um suporte, tem o atendimento de bugs. Muitas vezes o cliente ele tá ali te ligando em horário inoportuno. Por quê? Porque ele não te enxerga mais como uma pessoa, ele te enxerga ali literalmente como uma empresa empregadora de serviços. É a mesma coisa quando você está ali usando o seu aplicativo do banco. Imagina se do nada a sua conta zera. Você não quer saber se é dia ou se é noite. Você quer ver o seu dinheiro ali. Então você acaba vendo que no final do dia, por mais que você não tenha uma figura, você seja um dev empreendedor, você sempre vai ter um chefe ali de certa forma. E muitas vezes quem vai ocupar essa figura de chefe não é nem literalmente quem está com o cargo ali, nome de chefe, diretor, coordenador, seja lá o que for, né? Então, o que você vai acabar vendo é que esse papel que a gente acaba muitas vezes vendo da figura que vai cobrar, que vai muitas vezes
brigar, discutir com você, muitas vezes é o lado do cliente. Você vai pegar cliente estressado e muitas vezes o que é o mais comum de acontecer? Você vai reparar isso principalmente quando você estiver trabalhando numa consultoria e aí você presta serviço para outras empresas. Muitas vezes o chefe daquela pessoa colocou ela responsável por um projeto e o seu chefe te colocou aqui. Então vocês são a ponta final de alguma coisa. E aquela pessoa ela tá estressada porque o chefe dela tá apertando ela e ele não conhece o que muitas vezes o que vocês estão mapeando, o que vocês estão fazendo. Então você tem que ser safo. Por quê? Porque a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então, se você está como terceiro, ou até mesmo se você é dono do aplicativo do MicroSAS, isso aqui é uma malandragem que você tem que ter. Se você está lidando com a pessoa que ela não é a pessoa que literalmente é a dona do dinheiro, que é muito comum o chefe ir lá comprar, contratar, mas colocar um assistente, um estagiário, alguma coisa, você tem que reparar isso. Não vá pelo ritmo da pessoa que não é a dona do dinheiro. Você tem que ir pelo ritmo da pessoa que é dona do dinheiro. Quem que é o dono da bola? Quem que é a dona da bola? Porque muitas vezes a pessoa ela tá ali de boa com você e aí você acaba criando um relacionamento com o cliente e acha que tá tudo bem. Mas aí quando o chefe dela vier ali dar uma carcada nela ali, você vai ver que a pessoa vai mudar o ritmo. E entre o emprego dela e o seu emprego, quem que você acha que ela vai garantir? Então, quando você faz tanto um freela, que se coloca nessa posição ou trabalha nessa consultoria de alguma maneira, você vai se deparar com cenários como esse. Então, no final do dia, eu acabo enxergando que a menos que você use programação por hobby, não tem um cenário onde você se livre de uma figura do que a gente vê como chefe, que é alguém mandando, que é alguém pedindo, que às vezes é alguém te ligando em horário inoportuno. Eu diria até que se você trabalhar num ambiente que tem hierarquia, você vai ver isso acontecendo menos do que ter um cliente de um freela ou então de algum aplicativo microsas que você criou. Então, essa imagem de você ser uma pessoa que vai estar ali só você e o computador, e aí você vai fazer alguma coisa, e aí vão pagar, você só vai ver o dinheiro e a pessoa só vai ver o resultado do código, né? Isso aí é uma coisa que não existe, tá? O que acaba acontecendo muito e quem que você vê muito? E aí pode ser que seja o seu momento, e isso aqui é normal. Quando você é um profissional muito júnior, muitas vezes você está debaixo da asa de alguém. E aí o que acaba acontecendo é que você acaba não pegando essa parte burocrática. Muitas vezes tem profissional júnior que nem participa de War Room, então muitas vezes vai dar um problema, vai dar um BO gigante, todo mundo vai ter que ir, às vezes trabalhar sábado, às vezes trabalhar domingo, que é uma agonia e altas horas, né? E aí você acaba vendo muitas vezes que você é polido, ou então você tem um sênior ou um profissional que está acima de você que te blinda, né? De ter que passar por toda essa dor de cabeça. Mas prosseguir jornada, então assim, não vai achando que é o incrível mundo não vou falar nome de canal aqui de um cara de investidor, não, porque eu não quero ser processado. Mas não vai achando que é um incrível mundo aí que a galera prega do empreendedorismo. Ó, criei o MicroSAS, joguei pro ar e o dinheiro entrou magicamente. Isso aqui é um cenário que ele não acontece. Então, se você vai para a tendência de ser mais autônomo, de fazer freela, essas coisas, saiba que você vai estar mais exposto ainda a cobranças, coisas indevidas, porque uma coisa é você estar dentro da empresa você vai estar ali desenhando sprint. Quando você faz freela, é difícil você fazer o cliente também engolir negócio de sprint. Então você tem que saber muito negociar contrato, negociar modelo e ainda assim vai ter pano para manga, pano para treta ali. Então, essa figura do dev autônomo, você pode até existir no conceito de que você não trabalha para uma empresa, você faz o seu próprio serviço, faz seu próprio aplicativo, seu próprio microsas. Agora, essa ideia de que você não vai ter uma figura que se comporte como chefe te cobrando, colocando pressão, essas coisas assim, por mais que você não tenha alguém nessa figura como chefe, sempre vai ter ali o cliente fazendo esse papel, porque é essa figura ali que acaba criando esse ponto. E uma coisa importante ressaltar, se você está fazendo algum serviço que ele tem uma quantidade grande de usuários, e muitas vezes você está trabalhando sozinho em alguma solução, se der um problema que for, caiu, saiu do ar, tem alguma feature que não está funcionando correto e você está trabalhando sozinho, você vai ver que você não vai receber uma mensagem ou uma reclamação, você vai receber uma porrada de reclamação. E é por isso que é muito comum você ver pessoas que começaram, muitas vezes pegaram freela, e aí acaba contratando outros devs ali, aí divide o valor, ou até mesmo essa pessoa vai lá e monta uma consultoria em volta. Porque
fica um pouco insustentável os modelos de negócio. Então, assim, pode existir outros modelos aí que eu não conheço, mas dentro dos modelos que eu conheço, é possível você ser um dev autônomo? Sim, você pode ter a sua própria solução, seu próprio micro SaaS, seu próprio aplicativo, mas de não ter uma figura ali, igual nosso amigo perguntou, né? De não ter alguém mandando em mim é muito complicado. Mesmo que você seja um CEO de uma empresa, você vai ter pessoas mandando em você, que seria quem? Os investidores, muitas vezes que estão ali, tem dinheiro ali em jogo. Você vai ter o cliente da ponta final. Então, assim, se você entrar no mundo da programação, tá? Não estou dizendo que é o caso do nosso amigo, às vezes ele quer fazer por hobby e tá tudo bem, é bem legal. Eu conheço algumas pessoas que programam por hobby, ou não é a área principal e eles fazem código para automatizar ou fazer alguma outra coisa. Só que assim, saiba que quem vai acabar assumindo essa figura de cobrando, de mandando, solicitando e brigando vai ser o cliente. E o pior cenário possível que você pode ter é quando você não está lidando com o tomador de decisão ali final. E apesar de ser um dos piores cenários, é o mais comum também. Isso aqui acaba gerando muito embrolho para treta. Mas eu vou deixar como resolver esse tipo de treta e algumas malandragens que eu aprendi durante a jornada para outro vídeo. Agora, se você quiser ter sua pergunta respondida aqui no canal, não se esquece de se inscrever e deixar a pergunta, tá? Eu só vou responder pergunta de quem tiver inscrito. Agora, se você é uma pessoa que está sendo blindada, você fala, Felipão, não passo por esse problema, tá tudo certo comigo, talvez você ainda esteja numa posição de side deck state, né? Que é um assunto que eu converso muito mais nesse outro vídeo aqui, ó. Então, nesse vídeo aqui, eu converso sobre quando você pode se considerar um dev que não é mais um dev júnior.